Bom, antes da gente começar a falar de eletricidade propriamente dita, a gente tem um capítulo zero, digamos assim, que é a parte de grandezas físicas, onde eu vou apresentar para vocês o Sistema Internacional de Unidades, e a gente vai tratar um pouquinho aí das potências de 10, de como fazer conversões de unidade, e para que vocês entendam, né, quando a gente começar a falar de eletricidade, que existem definições e toda uma sistemática muito bem elaborada para garantir as definições destas unidades do sistema internacional. Então, primeira parte aí, a gente vai falar sobre o sistema internacional. Vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, já tem esse material disponível lá na equipe, como vocês estão no primeiro semestre, é sempre bom nas primeiras aulas a gente enfatizar, tá? Então, entrando aqui na equipe de eletricidade aplicada a projetos, vocês tinham o canal de boas-vindas, né? E agora você já tem o canal Grandezas Físicas. Dentro deste canal de grandezas físicas, seguindo aí para os arquivos, você já tem aqui os slides, o PDF dos slides que eu vou apresentar agora, e aquilo o que for sendo feito durante a aula, as lousas, etc., que eu vou salvando, eu vou adicionando aqui também, de maneira que o canal fique organizado, que a disciplina fique organizada por canais, tá? É uma maneira de vocês irem acompanhando todas as matérias. Legal. Ah, também esqueci de mostrar uma outra coisa. Se vocês quiserem ver as aulas rever a aula, eu acho que fica melhor no YouTube, porque lá eu coloco o assunto já com corte, já tirando aquilo que não é relevante para entender o assunto. Mas quem quiser acessar a íntegra da gravação, ela fica disponível aqui no canal Geral, Arquivos, tá? Aí tem aqui o Recordings, tá? Então aqui dentro já tem as duas aulas, né, que a gente teve na semana passada. Eu acho que aqui é besteira porque fica muito grande a gravação. O que eu coloco lá no YouTube já é muito mais focado e tem outros materiais lá no YouTube também, mas tá aí também a gravação na íntegra, tá? Então vamos lá. Vamos conversar sobre as grandezas físicas. Se alguém tiver dúvidas, interrompa à vontade. Quiser fazer pergunta, pode ser pelo chat também, podem interromper à vontade. Tem aqui também, sempre nos slides, o link para o canal no YouTube e para o link no Facebook, onde eu posto algumas coisas também. Então, a primeira coisa que eu creio que vocês. Ixi, o cachorro não gostou da aula. Não quer falar de grandeza física, não. Primeira coisa que muita gente questiona no, no início logo das aulas é por que estudar. Se eu vim fazer curso de tecnologia em processos de soldagem, em projetos mecânicos, em manutenção industrial, ou mesmo nos cursos de engenharia, por que que eu tenho tanta física, matemática? Bom, a explicação ela não é tão simples, né? Apesar de parecer óbvio, mas ela passa por entender uma estrutura que é essa aqui, que está no slide, que é o seguinte: para que vocês possam trabalhar
numa área onde vocês vão usar mecânica, né, os projetos mecânicos, ou que vocês vão usar mecânica, termodinâmica e ciência de materiais, como no caso de processos de soldagem, vocês precisam entender os processos da natureza, tá? Porque o que vocês vão fazer são aplicações envolvendo esses processos, né? Por exemplo, quando eu faço uma solda, eu estou intervindo em materiais, criando uma ligação entre materiais que ela respeita os procedimentos naturais, né? Você não está criando nada de artificial. Então, a primeira coisa, você precisa entender como funciona a natureza. E isso é o que a gente chama de conhecimento científico, né? É, como funciona a natureza, como funciona a matéria. Com esse embasamento científico, vocês vão poder entender o que se faz hoje, o chamado estado da arte, tecnologias atuais. Esse termo estado da arte pode parecer estranho para vocês, mas ele é usado em todas as áreas, quer dizer, o que existe hoje sobre esse assunto. Então, a partir de processos naturais, são criadas tecnologias, e aí esse é o passo seguinte, né, das disciplinas de ciência básica, que são as disciplinas propriamente de tecnologia. E ter base dessas duas coisas para que vocês possam dar um passo a mais, que é propor novas tecnologias, que já vai aí para o que a gente trabalha no ramo da inovação, tá? Que é propor mudanças. Essas inovações, essas mudanças, elas não precisam ser coisas absolutamente disruptivas, não é criar um processo totalmente novo, mas sim introduzir mudanças, pequenas melhorias incrementais, que elas vão é, todas somadas contribuindo para a melhoria, para o aprimoramento dos processos tecnológicos que existem. Então, é claro que tem gente que vai criar um processo novo de solda, por exemplo. É uma inovação disruptiva forte, mas todos são capazes de propor melhorias chamadas inovações incrementais. Tá? Então é por isso que vocês têm que ter conhecimentos da ciência para poder propor tecnologia, né? Por exemplo, por que que solda tem que ser quente, né? Porque alguém sabe que as conexões entre os átomos e moléculas dos materiais só vão ocorrer quando eles estiverem aquecidos. É preciso saber disso para poder propor um processo de soldagem. Ah, por que que fricção funciona? Né? Porque quando você agita moléculas contra moléculas, você acaba criando conexões entre elas, né? Então, todas as tecnologias disponíveis, elas estão baseadas em saber como funciona a natureza, quais são os processos da natureza. E até mesmo para dizer, olha, essa sua proposta aqui não vai funcionar, não vai pegar, porque isso viola um princípio da natureza e essa é uma proposta descabida, né? Até para isso é necessário ter esse conhecimento científico para dar base aos processos tecnológicos. Então é por isso que vocês vão ter algumas disciplinas do ramo científico que formam aí a base, né, para que depois vocês tenham as disciplinas tecnológicas e para que vocês depois possam inovar. Em todas as disciplinas que vocês vão ter, incluindo, claro, a física, né, vocês vão trabalhar com grandezas, né? O que é uma grandeza? Existem grandezas de dois tipos, as quantitativas e qualitativas. Na física, a gente usa mais as quantitativas, mas as qualitativas também são relevantes, né, na área de tecnologia. Como quantitativas, nós temos várias, né, inclusive no nosso cotidiano, né, massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, diferença de potencial. As qualitativas, a gente tem algumas classificações de tipo de materiais, né? Se o material é metal, se é um gás,
se o material é um gás nobre ou não nobre. Todas essas são grandezas também, são categorizações, mas não são quantitativas, são qualitativas, tá? Então, nós temos dois tipos de grandeza. Na física, a gente vai usar predominantemente as quantitativas, que são aquelas que podem ser expressadas por números e números que fazem sentido fazer cálculos com eles. Tá? Por que eu digo isso? Por exemplo, o CPF, né, o cadastro de pessoa física que todos nós temos, é uma grandeza expressa por número, mas ninguém pergunta qual é a média dos CPFs de um grupo de pessoas, porque não faz sentido fazer conta com ele. Na realidade, o CPF, apesar de ser expresso por números, não é uma grandeza quantitativa, tá? Grandeza quantitativa, além de ser expressa por números, tem que fazer sentido fazer cálculo com esses números, como média, desvio padrão, etc. Tá? Então, toda grandeza física, e a gente vai trabalhar com as grandezas padronizadas, elas precisam ser medidas por um sistema, e esse sistema deve ser algo utilizado, adotado de maneira universal. Não pode ser como foi no passado, o sistema do rei, o braço do rei, o nariz do rei, e aí o braço do rei nórdico era muito maior do que o braço do rei, por exemplo, português, né, que eram menorzinhos, e isso gerava uma série de problemas. Então, muito por conta do comércio mundial, que já existia nos idos de 1400, 1500, né, foram criados padrões para serem adotados de maneira universal. Infelizmente, não são exatamente universais ainda. Hoje nós temos dois grandes sistemas, um que é usado, inclusive no Brasil, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades, e o outro que é o Sistema Britânico, adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra e alguns outros países, especialmente aqueles que são ex-colônias inglesas, né? O sistema internacional ele é adotado em um número maior de países do que o sistema britânico, e ele está baseado em algumas medidas, em algumas unidades que são as chamadas fundamentais. O sistema que a gente adota está baseado no metro, segundo, quilograma, tá aqui o metro. Deixa eu escrever aqui, senão alguém pode esquecer. Aqui o segundo, né, para tempo, o quilograma para massa. O quilograma escreve em português com que, tá, uma medida de massa. O mol, que é a medida aí para número de moléculas, né, tal. O cádmio, que é para intensidade luminosa, né? Para temperatura, a temperatura pode ser medida também em graus Celsius, tá? Mas a temperatura padrão não é, né? A unidade padrão não é Celsius, é o Kelvin. E a corrente elétrica, que é medida em ampere. Então, são essas aí as grandezas ditas fundamentais do sistema. Esse sistema tem uma curiosidade, que ele é dividido em grandezas fundamentais e derivadas. Essas são aqui as fundamentais, tá? O que isso quer dizer? É muito interessante como esse sistema é colocado, porque as grandezas derivadas, como o nome já indica, né,
elas são composições das fundamentais, tá? Então eu pego as grandezas fundamentais, faço algumas composições e chego nas grandezas ditas derivadas, tá? Por exemplo, Pascal é uma grandeza derivada, né? A medida de pressão, tá? O Pascal, PA, ele é definido como sendo Newton por metro quadrado. Newton, por sua vez, também é derivada, né? Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui três grandezas fundamentais que, combinadas, levam à grandeza Newton, e Newton com metro quadrado leva a outra grandeza, que é o Pascal. Então, tanto Newton, Pascal, Coulomb, tem várias grandezas aqui que elas são todas derivadas, elas são escritas a partir das grandezas ditas fundamentais. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Estou sim, professor. Tranquilo? Tá. As grandezas que são as unidades, né, que não são do sistema internacional e que ainda fazem parte, né, do dia a dia de alguns de nós, são do sistema britânico. Nós temos a polegada, a libra, também para alguns o BTU, lá que aparece nos aparelhos já refrigerados, né? British Thermal Unit, né? Isso quer dizer BTU. Algumas pessoas podem ter termômetros em casa que marcam a temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit. Fahrenheit é uma unidade do sistema inglês também, tá? Então, na nossa disciplina aqui, em todo o curso da FATEC, Pindamonhangaba, na verdade, nos cursos de tecnologia no Brasil, a gente trabalha com o sistema internacional, que é aquilo que é obrigatório, tá? Quem trabalha com alguma coisa no sistema inglês, pela legislação, tem sempre que fazer a conversão para o sistema internacional, e isso é uma norma aí dos trabalhos no Brasil, tá? Falar um pouquinho de história, não é meu objetivo dar um curso de história aqui, mas só para vocês entenderem que esses padrões do sistema internacional, eles já são relativamente antigos, mas eles sofrem uma evolução contínua. É um trabalho muito grande do pessoal todo ligado ao Sistema Internacional de Unidades, ao Instituto do Metro, porque eles conseguem fazer com que as unidades padrão sejam iguais. Então, 1 metro no Brasil é 1 metro na Europa, é 1 metro na África, é 1 metro na Oceania, né? Em qualquer lugar que você for. Uma corrente de 1 ampere é a mesma coisa em qualquer um dos lugares que usem o ampere. E não é fácil manter essa padronização, nem um pouco. Então, existe um trabalho muito grande, muito oneroso também, que começa com unidades vinculadas a padrões físicos. Tá? A gente tem aqui um exemplo do primeiro metro, que é uma barra, ela está um pouquinho apagada aqui, né? Mas é uma barra. Hoje em dia essa barra não fica mais exposta assim, ela fica dentro de uma caixa de vidro onde tem temperatura padronizada, etc, etc. É uma peça de museu, tá? O metro padrão, ele foi padrão do metro no passado. Do mesmo jeito aqui nós temos uma foto do quilograma, do grama padrão, né? Que fica também exposto, mas é uma peça de museu. Outra peça de museu, a balança de Cavendish, que era usada para chegar na unidade padrão
de carga elétrica do Coulomb. Essa aqui era complicadíssima de funcionar, tá? Ela funcionava assim, são duas esferas aqui de ouro, esferas ocas, né, de ouro, tá? E elas podiam girar em torno de um eixo. Era aplicada aqui uma diferença de potencial, aqui não, aqui, né? Na área em torno delas, e isso fazia com que elas girassem, já que essas esferas ficavam presas num eixo e esse eixo, por sua vez, pendurado num fio. Tá? E aí, baseado no coeficiente de torção desse fio e no ângulo delas, é que era definido a unidade padrão Coulomb, né? Que era a unidade de carga elétrica. Tá? Era não, é ainda, né? Mas não é mais o padrão. Tá? O metro, por exemplo, ele tem uma longa história. O metro, a primeira definição dele foi essa barra, né, que era o metro padrão. Então, cada país signatário do sistema tinha que ter uma barra semelhante, que foi algum dia criada a partir dessa barra original. Especialmente por conta das guerras, onde foi perdida a libra padrão do sistema inglês num bombardeio, acendeu a luz amarela de que era muito perigoso ter a unidade atrelada a alguma coisa física, a um objeto que é possível, né, passível de ser destruído. Por conta disso, foram criadas algumas mudanças, foram feitas algumas mudanças, e o metro, por exemplo, passou a ser uma fração de um meridiano, e o tempo passou a ser uma fração de um dia. Então tem toda uma história longa aí. O metro passou por umas 3 ou 4 mudanças, né? Até que nós chegamos ao que é adotado hoje. Eu não vou me deter muito na história de cada um deles, mas todos essas unidades padrão, elas sofreram mudanças e sofrerão mudanças também. Claro que são mudanças lentas, são mudanças que ocorrem com muito cuidado, porque mexe num padrão no mundo inteiro, né? Então, hoje, o que é o metro, né? O que nós chamamos de metro, atualmente, é isso aqui, né? É a unidade padrão da grandeza comprimento. Então, é bom que vocês tenham em mente isso. A grandeza é comprimento, ela pode ser medida em várias unidades, uma delas é o metro, tá? Os símbolos. Pessoal, muito cuidado com esses símbolos de agora em diante, porque uma pessoa que tem formação técnica responde pelos seus relatórios, né? Responde com seu registro profissional pelos relatórios, e esses símbolos, eles têm regras. E não atentar para essas regras pode levar vocês a problemas, né? Então, ó, quando a grandeza for medida por uma unidade que é uma homenagem a alguém, um nome de uma pessoa, a unidade não tem letra maiúscula, mas o símbolo pode ter. Tá? Então, por exemplo, metro não é nome de ninguém, então metro M minúsculo. Do mesmo jeito, segundo não foi nome de ninguém, então S minúsculo. Quilograma, o quilo quer dizer 1000, né? E o padrão é 1000 vezes grama, não foi nome de ninguém. E quilo é sempre com K minúsculo, nunca um K maiúsculo, tá? Ampere é o nome do Jean-Marie Ampère. Por isso, a unidade tem letra maiúscula, tá? Um A maiúsculo. Kelvin é o nome de um cara, K maiúsculo. E aí, olha que confusão. Se você escrever K maiúsculo e G, você acabou de escrever uma unidade que é Kelvin. Espera aí, que aqui não ficou bom. Olha o tamanho da encrenca que você pode se meter por escrever uma coisa assim, tá?
Você acabou de escrever que isso aqui foi medido em Kelvin vezes grama. Já teve até questão de prova de concurso anulada por conta disso. No editor de texto botou um K maiúsculo e alguém argumentou que aquilo não era quilograma. Não lembro agora se era quilograma ou quilômetro, tá? Então, cuidado. Ó, mol e candela também não são nomes de pessoas. Então, letra minúscula, mol, letra minúscula, candela, tá? No símbolo. Então, metro, segundo. Outra coisa, não nesses símbolos não existe plural e singular, tá? Então, a gente já tem gente aí que vê, eu já vi isso em alguns lugares, né? Próxima cidade a 15 quilômetros. O que que é isso aqui? Quilômetro vezes segundos? Não existe, tá? Ou então tem o raio do 20 MTS. MTS é Mato Grosso do Sul, né? Foi, né? Nem é mais, porque lá é só MS, né? Então isso aqui não existe, tá? Isso aqui não é reconhecido. Você não pode escrever isso aqui, porque você tem seu relatório cassado. Então, muito cuidado com esses símbolos, tá? E como que os países que são signatários do sistema internacional controlam, né, dentro da sistemática de manter o padrão, isso? O padrão primário, a definição de cada uma dessas unidades atual está aqui, né? Então, o que é um metro? Um metro é o espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre um pouco menos de 300 mil segundos. Então você precisa ter um equipamento que faça essa medida e que ele seja o padrão primário. A partir deles você pode ter uma barra ou alguma coisa assim que vá ser o padrão secundário, né? De maneira que você tem padrão primário, secundário, terciário, e eles são usados para quê? Para aferição. Então, quem trabalha especialmente em indústria, que tem que manter uma precisão grande, periodicamente os instrumentos de medida dessa empresa, eles passam por uma aferição. O que é essa aferição? Uma empresa que é cadastrada junto ao órgão brasileiro, que é o Inmetro, ligado ao Sistema Internacional de Unidades, vai até lá com equipamentos que são padrões daquela empresa, né? O padrão que está na empresa, ele é vinculado, ele foi aferido ao padrão do órgão brasileiro, do Sistema Internacional. E o que esses caras vão fazer na empresa? Vão ajustar os equipamentos da empresa ao padrão que ela tem. Por exemplo, vão verificar se as trenas, se os paquímetros estão medidos em metros e seus derivados. Vão verificar se os cronômetros realmente estão marcando um segundo ou se o segundo do cronômetro está diferente do segundo padrão. Se as balança é uma coisa delicada de fazer ajuste. Se o quilograma e grama das balanças está ok, mesmo vale para o ampere, tá? Então, essa aferição que é feita periodicamente, tem inclusive, dependendo da área, o tempo de aferição, né, deve ser feita a cada tanto tempo. Ele precisa mostrar, precisa calibrar os instrumentos, quando é possível calibrar, de maneira que eles tenham aí um desvio muito pequeno, quase zero, dentro do permitido em relação àquilo que é estabelecido pelo sistema internacional. Alguns equipamentos têm como fazer ajuste, por exemplo, balança tem ajuste, os aparelhos, os voltímetros, multímetros, etc., têm ajustes também. Outros não, né? Por exemplo, paquímetro não tem ajuste, né? Se o paquímetro não estiver medindo direito, você pode desmontar e limpar, né? Passa lá álcool isopropílico, melhora a lubrificação, mas se ele continuar não medindo direito, não tem o que fazer, você tem que jogar fora.
porque não tem ajuste, né? O material sofreu alguma deformação, ele está torto, ele passou por um choque térmico, alguma coisa assim, ou sofreu algum impacto, alguma pressão muito grande, e o equipamento está destruído, então não tem o que fazer. Outros equipamentos, não, eles têm ajuste, sim. Termômetro, por exemplo, esse termômetro comum que a gente tem aí de tipo de farmácia, né, baseado na dilatação do mercúrio ou do álcool, não tem o que fazer quando ele está desajustado, né? O eletrônico tem, você tem como fazer ajuste nele. Agora, esse termômetro com a escala graduada fixa, o que você faz com ele? Ou ele está medindo certo, ou então ele não está e você tem que jogar ele fora, né? Ele já está com um erro muito grande, tá? Tudo bem até aqui, gente? Ninguém tem nenhuma pergunta, nada? Eu acho que o pessoal tá todo com vergonha, isso sim, viu? Vamos seguir então. Além das unidades padrão, nós temos os prefixos. E esses prefixos são aplicáveis em todas as unidades. Por quê? Quando a gente está trabalhando com comprimento, né, se você vai fazer medidas de distâncias entre lugares, o metro ele é adequado se essas distâncias forem dentro de uma casa, por exemplo, né? Do portão da casa até o fundo do quintal tem uma distância de quantos metros? É adequado, né? Qual é a distância entre uma extremidade e outra da sala de uma casa? Você pode medir isso em metros. Mas se você for trabalhar, por exemplo, nas distâncias para fazer um móvel, uma mesa, um armário, provavelmente o metro é muito grande para isso. Aí você precisa de um múltiplo dele, um múltiplo que reduza, no caso aí o centímetro, ou se for alguma coisa muito mais fina, como uma pecinha pequena, você vai para o milímetro, né? Já quando você vai trabalhar a distância entre cidades, você trabalha pensando em alguma coisa que é muito maior que um metro. E daí, qual é a melhor alternativa? É usar alguma coisa como o quilômetro, né, que fala de 1.000 metros. Então, esses prefixos, eles existem para tornar aí o manuseio da unidade mais fácil, inclusive, da gente pensar e visualizar. Então, o prefixo parte do zero, do nenhum, que está aqui, que seria 1 na escala, lembrando que 1 também é 10 elevado a zero. E ele pode aumentar, né, daqui subindo, ou diminuir a unidade. Então, deca, DA, não é tão comum, mas deca é 10. Então, existe o decâmetro? Sim. 2 decâmetros, 20 metros. Tá? Existe o hecto, que é o 10 ao quadrado, né? O 100. Existe o quilo, tá? Que é o 1.000. Existe o mega, mega a gente já vê muito na área de informática, né? Mega é 10 a sexta, tá? É 1.000.000. O giga, né? 1 gigabyte, 10 gigas é 10 a nona. E a gente já está usando hoje na informática o tera, né? Terabyte. O tera é 10 a 12. Então é 1 seguido de 12 zeros. E isso vai até o iota, que é o 10 elevado a 24. Tá? Pouco comum já. Até o peta, dependendo da área, ainda usa-se muito. Daí por diante, só coisas ligadas à astronomia, astrofísica, que são distâncias muito grandes. Ao contrário, quando a gente tem que a unidade padrão é muito grande, a gente precisa de múltiplos de redução,
Existe o decímetro, né, 10 a menos 1, que a gente usa muito nas nossas réguas, aí, o centímetro, centi, que é o 10 a menos 2, né, 1 metro dividido por 100. O micro, o milímetro também. O micro é 10 elevado a menos 6, usa a letra grega mi, cuidado para não ter gente que confunde muito o micro com o mili, tá? Um é o mzinho minúsculo, quer dizer mili, né? O micron é micrômetro, por exemplo, é para medir alguma coisa nessa faixa, né? Nos últimos anos entrou muito em voga partículas muito pequenininhas para algumas tecnologias que elas estão na faixa do nano, por isso fala assim nanômetro, né? Nanofísica, que é 10 elevado a menos 9, e ele vai até o iocto, que é o outro extremo, contrário ao iota, iocto, que é o y minúsculo, que é o 10 elevado a menos 24, tá? Então vai de 10 elevado a menos 24, que é 0,24 casas e depois o 1, até o iota, que é o 10 elevado a 24. Isso aqui podendo ser aplicado em qualquer das unidades do sistema internacional, tá? É muito mais fácil quando a gente trabalha com esses múltiplos, usar o equivalente com potência de 10, tá? Vocês vão ver que é muito mais fácil fazer conta em potência de 10 do que trabalhar com os zeros, assim, que a gente perde bastante a noção, inclusive, do quanto é grande, quanto é pequeno para algumas unidades, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco agora essa questão da conversão de unidades. Eu vou fazer alguns exemplos aqui com vocês e depois a gente vai passar para uma bateria de exercícios para que vocês se familiarizem com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 mudanças, né? De 20 metros por segundo para quilômetros por hora, 80 km por hora para metro por segundo e 90 metros por segundo para quilômetro por hora. Como que isso é feito? Em primeiro lugar, sem decoreba, né? A gente precisa saber só, não precisa ficar sobrecarregando o cérebro, a gente precisa saber só o básico do básico para poder fazer esses cálculos, né? Então, quando a gente quer trabalhar a conversão de unidades entre quilômetro por hora, na medida de velocidade, e metro por segundo, o que a gente precisa saber? Bom, preciso saber que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, e, ó, é melhor trabalhar com 10 a 3 do que com escrever 1000, e que uma hora é igual a 60 minutos, e por sua vez é igual a 60 segundos, tá? Como é que a gente faz o cálculo desse 60 vezes 60 em potência de 10? Olha só. 60 vezes 60. 60 é o mesmo que 6 vezes 10. Então, eu tenho 6 vezes 10 vezes 6 vezes 10. E aí, por que a conta fica mais fácil? Ó? 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100, ou 10 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 36 vezes 10 ao quadrado. Ao invés de ficar lá, zero passa para cá, zero passa para lá, né? Aqui eu tenho um 10 elevado ao cubo lá em cima, 1000. Se eu quiser facilitar a minha vida para cancelar esses dois caras, como é que eu faço para isso daqui aumentar? Eu quero aumentar isso aqui de 2 para 3. Se eu aumento aqui, eu preciso diminuir aqui. Tá? Então, 36 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado ao cubo. Eu aumentei de 2 para 3 e trouxe a vírgula do 36 para o 3,6. Aqui aumentou, aqui diminuiu, não mudou nada daqui para cá. Na realidade,
o que eu fiz ali foi equivalente a fazer o seguinte, ó. 36 vezes 10 ao quadrado. Como é que eu posso mexer nisso aqui? Eu vou multiplicar isso por 10 e vou, ao mesmo tempo, dividir isso por 10. Não alterei nada, tá? E aí, como é que isso ficou? 10 ao quadrado vezes 10, 10 ao cubo, né? Mantém a base, soma o expoente. E 36 dividido por 10, 3,6, tá? Então, eu não fiz nenhuma alteração. Então, como é que vai ficar isso aqui? 10 ao cubo metros sobre 3,6 vezes 10 ao cubo segundos. Ficou horrível esse 10 ao cubo ali, né? Ninguém vai conseguir ler isso aqui. Deixa eu melhorar o tamanho da letra. Então vai ficar 10 ao cubo metros sobre 3,6 vezes 10 ao cubo segundos, tá? Então, como eu tenho 10 ao cubo em cima e 10 ao cubo embaixo, eu posso simplificar isso aqui, né? 1.000 dividido por 1.000 dá 1. E o que vai sobrar? 1 dividido por 3,6 metro por segundo. Então, é por isso que eu posso dizer que metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora, ou quilômetros por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. É só uma questão de passar para o outro lado, né? Fazendo a mudança, tá? Então, deixa eu salvar essa figura. Aí eu já vou colocando ela. Depois que terminar a aula, eu já passo ela para vocês. Hoje é dia 9, né? 9 de agosto. Aliás, parabéns para os pais, né? Foi dia dos pais ontem. Ainda está em tempo de dar uma parabéns um pouco atrasados aí para os pais da sala. Legal. Então, usando isso aqui, a gente pode agora fazer aquelas conversões de unidade que estão lá no exemplo do slide. Tá? Deixa eu voltar no slide só para a gente ver. Ó. Quanto é 20 metros por segundo, 80 km por hora e 90 metros por segundo. Tá? Então, com isso aqui agora ficou fácil, né? Ó. 20 metros por segundo. Onde tem metro por segundo, eu posso substituir por 3,6 quilômetros por hora. Então, 20 vezes 3,6 quilômetros por hora. Aí, 20 vezes 3,6 vai dar 72, tá? Ó, quem quiser ver, ó, 20 vezes 3,6. Olha como é que é mais fácil fazer a conta com potência de 10, tá? Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 3,6. 2 vezes 3,6, 7,2. 10 vezes 7,2, 72. Então, isso aqui é igual a 72 quilômetros por hora. Tá? Então, 20 metros por segundo corresponde a 72 quilômetros por hora. Depois tinha lá um segundo exemplo, isso foi a letra A ali. A letra B pedia a conversão de 80 km por hora para metros por segundo. Então, vamos lá. 80 km por hora, uma velocidade bastante conhecida aí nas nossas placas de limite de velocidade. 80 km por hora, como é que eu faço isso aqui?
80 vezes, onde tem quilômetros por hora, eu substituo por isso aqui, né? 1 dividido por 3,6 metros por segundo. E aí que eu preciso fazer o cálculo de 80. Vocês podem usar a calculadora, podem fazer à mão, podem usar o Excel, podem usar aí a ferramenta que quiserem. Eu vou usar a calculadora. 80 dividido por 3,6, tá? Dá 22,222. A gente pode abreviar isso aqui. Então, isso é aproximadamente. Aí eu vou colocar esse símbolo aqui para dizer que estou fazendo uma aproximação. 22,2 metros por segundo. Então, se vocês quiserem ter ideia do quanto que 80 km por hora é rápido, pensem que num piscar de olhos, literalmente, né, 1 segundo é aproximadamente o tempo que a gente demora para piscar os olhos. Você estava com o olho aberto, tem alguma coisa na sua frente, você piscou o olho, quando olhou de novo, essa alguma coisa estava aí a pouco mais de 22 metros de distância. Então, é uma velocidade bastante rápida, né? Pensem que se você estiver trafegando a 80 quilômetros por hora e você ver alguma coisa, você está dirigindo nessa velocidade, você vê alguma coisa na sua frente, por exemplo, a 50 metros de distância, entre ver alguma coisa e acionar o freio, você vai ter aí uns 2 segundos, se você for uma pessoa bastante rápida. Então, quando você começar a frear, você já vai estar 44 metros na frente. Recordando que você viu alguma coisa a 50 metros, né? Você vai começar a frear quando você estiver a 6 metros aproximadamente de distância do objeto. Provavelmente você não vai ter tempo de brecar o carro. Você vai passar por cima dessa coisa ou vai colidir com ela. Então, os limites de velocidade eles são calculados pensando nisso, né? Tempo de reação e quanto tempo você vai demorar para conseguir brecar o veículo, ou pelo menos reduzir substancialmente a velocidade, né? Então, eles são muito chatos às vezes, né? Mas são necessários, tá? O último exemplo que está aqui no slide é o de 90 metros por segundo, para vocês terem uma noção do que significa a velocidade de um carro de Fórmula 1, né? Típica velocidade de um carro de Fórmula 1, 90 metros por segundo. Então, quando um piloto de Fórmula 1 vê alguma coisa acontecer, né, se ele pensar em fazer alguma coisa, ele já está 90 metros à frente, né? É uma velocidade absurdamente alta para o nosso padrão humano. Como é que eu faço a conversão disso aqui? Agora é o oposto, né? De novo, onde tem metro por segundo, eu substituo pelo 3,6. Tá? Então, 90 vezes 3,6 quilômetros por hora. Isso nos leva aí a 324 quilômetros por hora. Então, uma velocidade na faixa de 300 quilômetros por hora, ela está aí entre 80 e 90 metros por segundo, que é uma velocidade altíssima, né? Uma velocidade que não dá tempo de fazer muita coisa se você estiver dirigindo próximo a ela. Então vocês pensem na loucura que é uma motocicleta que trafega na faixa de 200 quilômetros por hora por uma rodovia como a nossa, que liga aqui a região de Taubaté e Pinda a Campos do Jordão, né? Se qualquer coisa aparecer na frente do sujeito, ele não vai ter tempo de fazer nada nessa velocidade, né? Quando ele pensar em frear, já aconteceu o acidente. Então aproveita e faça aí também um alerta para todos vocês sobre os perigos disso, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos passar para o slide seguinte, por exemplo, seguinte. Professor, eu acho Sim. que
O Pedro tem umas dúvidas aí, ele tá colocando no chat aí algumas coisas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o chat. Não, Pedro. O 90 surgiu daqui, Pedro. É do exemplo. Tá? Tem aqui, ó, letra A, B e C. No slide, 20 metros por segundo, 80 quilômetros por hora e 90 metros por segundo. Tá? É assim, professor, tipo, eu tô conseguindo entender mais ou menos, mas depois eu volto o vídeo. Tá gravando, né? Tá gravando, sim. Então depois eu revejo de novo. Tá. Deixa esse negócio pra mim marcar rapidinho. Isso também tá tudo disponível para vocês, tá? Não só os slides, como as lousas vão sendo todas adicionadas lá na equipe, tá? Eu tô tentando prestar mais atenção pra depois eu vou copiar. Tá gravando, né? Depois eu copio. Tá gravando e os slides ficam lá disponíveis também, tá? Todos esses slides já estão disponíveis lá nos arquivos. Pode trabalhar por enquanto com 2 casas, Luiz. 1 ou 2 casas. Eu não estou colocando precisão ainda que a gente não viu erros, tá? Depois que nós trabalharmos a questão do erro experimental, aí sim vai fazer alguma diferença, tá? O exemplo 2 que eu coloquei, ele trata de medida de área, né? Metro quadrado, milímetro quadrado, centímetro quadrado, tá? Então, só para a gente ver como é que faz esse tipo de conversão, eu coloquei aqui qual seria a relação entre 1 metro quadrado e 1 metro cúbico e o centímetro quadrado e o centímetro cúbico, tá? Esse tipo de conversão é feito como as outras, tá? Não tem nenhum milagre aqui. Basta você saber que 1 metro é igual a... É, é, 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, o que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é 1 metro vezes 1 metro, tá? É uma área que corresponde a um quadrado que tem 1 metro por 1 metro. Eu poderia transformar isso em centímetros ou milímetros? Sim, poderia. Tá? Como é que eu faria isso, então? O que é 1 metro quadrado? Como eu disse, 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro vezes 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, são 10 ao quadrado centímetros vezes, tanto faz se a gente usa o ponto ou o x, tá? Vezes 10 ao quadrado centímetros. E aí, bases iguais, mantém a base, somos expoentes. Então, 1 metro quadrado é igual a 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Tá? 10 elevado à quarta é 10.000, tá? O que isso quer dizer? Que dentro de um espaço de 1 metro quadrado cabem 10.000 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Existe a conversão disso para milímetro também? Claro que existe. Do mesmo jeito a gente pode fazer essa conversão. Ó. 1 metro quadrado é igual a 1 metro por 1 metro, como eu já coloquei antes ali. E 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Então eu teria 10 elevado a 1.000, ou 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo. Da mesma maneira, mantém a base, somos expoentes. Então isso dá 10 elevado a sexta milímetros quadrados. O que isso quer dizer? Que dentro do espaço de 1 metro por 1 metro cabem 1.000.000 de quadradinhos de 1 milímetro por 1 milímetro. Tá? Então aqui é a relação entre as áreas. Tá? E para volume? Mesma coisa, vou seguir a mesma linha aí de raciocínio. É só fazer o cálculo pensando nos múltiplos, tá?
Vamos agora para a figura 3. Aqui da lousa. Então, se a gente tivesse, então, que fazer a conversão para centímetro ou milímetro cúbico, como é que ficaria? O que significa 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é um volume muito grande, tá? 1 metro cúbico seria uma caixa com 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. É um volume muito grande, tá? Então, 1 metro cúbico é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Como a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, isso aqui significa, então, que 1 metro cúbico vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Mantenho a base e somos expoentes. 2 mais 2 mais 2 centímetro cúbico. Tá? Então, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão, né, 10 a 6 de centímetros cúbicos. Tá? E se fosse milímetro? O mesmo raciocínio, ficaria enorme, né? Porque, ó, 1 metro cúbico, quando a gente tenta levar isso para milímetro, tá? Lembrando que 1 metro é igual a 1000 milímetros, então seria 1000 vezes 1000 vezes 1000 milímetros, né? 1 metro, 1 metro, 1 metro. Então, mantendo as bases e somando os expoentes, isso dá 10 elevado a 3 mais 3 mais 3 milímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a 9 milímetros cúbicos, tá? 10 elevado a 9, gente, são 100 milhões. Tá? Então, dentro de uma caixa com 1 metro por 1 metro por 1 metro, cabem 100 milhões de cubinhos de 1 milímetro de lado. Então, uma enormidade aí, né? Se você pensar em fazer a conversão entre metro cúbico e milímetro cúbico, sabe? Então, tanto área quanto volume é simplesmente fazer o produto dos múltiplos, tá? Não tem nenhum segredo, não tem nenhum milagre nisso aí. Nem precisa ficar queimando a cabeça para tentar decorar que múltiplos são esses, basta fazer a conta para ter aí o resultado quando for necessário. A menos que você trabalhe muito com essa conversão de unidade, que daí você acaba decorando, porque, enfim, por conta do uso, né? E aqui eu fecho essas conversões de unidades com uma que dá muita confusão, que é a questão da hora. E eu vou explorar um pouquinho mais essa questão da hora, porque ela é interessante, tá? O Sistema Internacional de Unidades, ele é quase todo decimal. Tá? Então, o SI, Sistema Internacional de Unidades, ele está baseado, quase todo ele, no 10. Né? 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros, sempre potências de 10. Com uma exceção, que é baseado no 6, chamado sexagesimal.
E essa única unidade que trabalha com múltiplos baseados no 6 é uma que a gente usa a toda hora, que é a hora, né? A relação aqui de hora e hora, minuto e segundo, na verdade, né? Ela não é uma relação decimal, ela é uma relação sexagesimal. Porque uma hora não é igual a 100 minutos, uma hora é igual a 60 minutos. E por sua vez, um minuto não é igual a 100 segundos, mas sim a 60 segundos. E isso ilustra um pouco a dificuldade de quem trabalha com o sistema inglês, porque o sistema inglês ele é todo baseado no 6. Então, quem trabalha com polegada, libra e etc., tem a dificuldade porque o sistema britânico, como ele trabalha com múltiplos de 6 e não de 10, ele acaba usando muito mais frações. É mais fácil no sistema sexagesimal utilizar frações do que os décimos, e isso gera bastante confusão. Vamos pensar um pouco aí nessa relação das frações com o sistema decimal? Olhem só. Meia hora, né? São coisas muito comuns no nosso dia a dia. Meia hora. O que significa meia hora? A gente pensa assim, né? 0,5 hora. O inglês britânico pensa assim, meia hora. E meia hora é igual a 30 minutos, tá? Legal. O que significa um quarto de hora? Tá? Um quarto de hora, no sistema decimal, seria assim, 0,25 hora. No sistema inglês, eles pensam mais assim, um quarto de hora. O que é um quarto de hora? São 60 minutos dividido por 4. É o 15 minutos. Tá? E o 3 quartos de hora? Esse, então, para a gente é complicadíssimo, né? Porque a gente pensa no decimal. 3 quartos de hora, o que ele significa? No sistema decimal seria isso aqui, 0,75 hora. O inglês vai pensar mais assim, 3 quartos de hora. 3 quartos de hora, em minutos, vai ser o quê? 45 minutos. Tá? Então, por exemplo, como é que o inglês pensou no jogo de futebol, né? 3 quartos, mais um intervalo de 1/4, mais um segundo tempo de 3 quartos, que dá 3 mais 1 mais 3 dividido por 4, né, que vai dar então o quê? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eles fazem 45 minutos com 45 minutos, tá? Que vai dar 1h30 de jogo, então 1h30 mais 15 minutos, tá? Esse é o raciocínio de quem trabalha aí com o sistema internacional. E o que é 1/3, tá? Iago, só um minutinho que eu vou baixar a lista de presença com o teu nome ainda, então, peraí.
Outra coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia é 1/3 de hora. O que é esse 1/3 de hora que a gente usa tanto, hein? 1/3 de hora é simplesmente o quê? 60 minutos dividido por 3. É o nosso 20 minutos, tá? Então, é intervalo de 1/3 de hora, intervalo de 20 minutos, tá? Então, o sistema internacional, ele mantém em comum com o sistema inglês o sistema de medida de tempo, que não é decimal, ele é totalmente sexagesimal, e isso gera algumas confusões, inclusive no nosso cotidiano de trabalho. Eu vou dar uns exemplos aí de confusões do cotidiano de trabalho para a gente ver, geradas por isso, tá? Vamos pensar em algumas coisas que podem acontecer no dia a dia e que geram um bocado de confusão. Olha só. Setup de uma máquina é de 20 minutos. Vou colocar um valor mais fácil. É de 60 minutos. Tá? E aí vem uma meta de reduzir o tempo de setup em 10%. E aí a gente fica com aquela cara assim, meu Deus, eu vou ter que reduzir de 60 minutos para 50 minutos? Isso é possível? Né? Muita gente boa interpreta isso aqui. Isso aqui está errado. Não é isso. Não, isso aqui não é verdade. Por quê? Quanto é 10% de uma hora? Então, 10% de uma hora é 6 minutos. Então, reduzir esse tempo de setup em 10% significa passar de 60 minutos para 54 minutos. Isso é uma redução de 10%. Essa confusão vem porque tempo é sexagesimal e aqui foi usado uma redução, uma ampliação em 10%, em decimal. Tá? Um outro exemplo de confusão que pode ser gerada por essa relação entre o sexagesimal e o decimal. Deixa eu salvar esse slide. Tá? Tempo de atendimento. Tempo de atendimento recomendado para um cliente é de 15 minutos, com uma tolerância de 20%. Tá. Legal. O que significa esses 20%? Vamos pensar nisso, ó. Quanto é 20% de 15 minutos, ou de 1/4 de hora? 20% de 15 minutos é igual a 3 minutos. Tá? Então, um tempo de atendimento de 15 minutos com uma tolerância de 20% significa que a pessoa tem
entre 12 e 18 minutos para fazer o atendimento. Então, é mínimo de 12, máximo de 18. O que é bem diferente do que muita gente avalia aqui, que seria 17. Vai ter 1 minuto a mais para cima e para baixo, que dá uma diferença razoável. Então tem muita confusão gerada por essa relação entre o decimal e o sexagesimal do tempo. Nos outros casos, a confusão não é tão grande porque, enfim, decimal com decimal é muito mais fácil, né? O decimal com sexagesimal é que dá muita e muita confusão. Já estou na figura, agora eu vou para a 7ª figura, ok? Top. Então eu deixo para vocês agora, nós temos ainda alguns minutos de aula. Vocês têm um exercício que eu deixei para vocês.